Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar. Pô, Tef, você vindo aqui no canal em dia de jogo, você só volta sempre com lives após as partidas do Botafogo, mas o dia de hoje muito movimentado, muitas informações acontecendo. Como o canal do TF é um veículo, né, que a gente gosta do factual, então vamos para as notícias factuais, porque foi bastante movimentado, com uma de agora há pouco, inicialmente colocada pelo jornalista Gilmar Ferreira, de que o Botafogo pretendia demitir André Mazzuco, porém o clube se posicionou agora há pouco, desmentindo a informação. Irei ler em instantes o que foi colocado pelo nosso clube e também falado pelo jornalista Gilmar Ferreira, e como eu sempre opino em relação a todos os pontos do Alvinegro, irei falar sobre isso também, irei dar a minha opinião a respeito do tema. Além desse detalhe, algo que está tomando conta de todos os programas esportivos é em relação à entrada do Botafogo no STJD, e o clube se posicionou oficialmente. Então, eu vou colocar aqui o posicionamento oficial do Botafogo. Não vamos colocar o que foi colocado de apurações, e sim o que o clube coloca de maneira oficial, e também vamos debater a respeito desse tema. Se você quiser fazer o cadastro na parceira do Botafogo, no site da parceira do Botafogo, é muito simples, muito rápido, muito fácil. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês poderem fazer o cadastro. Utilizando o meu cupom SORTE, vocês ganham até R$1.000 em bônus para vocês terem todas as possibilidades na Parimatch. Entre agora na parceira do nosso Botafogo. QR Code aqui, link no primeiro comentário. Vamos lá, primeiramente vou abrir o vídeo falando a respeito da nota que o Botafogo enviou ao STJD em relação a um pedido com 5 medidas para a melhoria do futebol brasileiro, e colocando que sim, enviou um ofício, mas ao contrário que tem sido colocado, de que até mesmo por rivais e por alguns jornalistas, que o Botafogo quer melar o Campeonato Brasileiro, quer tapetão no Campeonato Brasileiro, as informações do Botafogo que estão sendo colocadas e foram colocadas pelo clube através da sua nota e pelo ofício enviado ao STJD, não tem nada pedindo para que o Campeonato Brasileiro seja impugnado, não tem nada disso. Então, a posição oficial do Botafogo está aqui colocada para vocês. Eu irei ler agora a nota do clube. O Botafogo enviou nesta quarta-feira, 6/12, um ofício ao presidente do STJD, José Perdiz, e ao procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, solicitando que sejam tomadas providências com base em relatórios independentes emitidos por uma respeitada empresa de análise orientada para a tecnologia, que prepara rotineiramente avaliações de árbitros e manipulações de jogos, relatórios para órgãos do futebol e como testemunha especializada em questões perante aos tribunais. O ofício é apoiado por uma análise completa da conduta dos árbitros e participantes das partidas em vários jogos impactantes da Série A de 2023. Botafogo também sugeriu a intervenção do tribunal para a elaboração de propostas e a adoção de medidas eficientes voltadas à melhoria e ao desenvolvimento da arbitragem e do futebol nacional. São elas: primeiro, regulamentação da profissão de árbitro de futebol profissional. Segundo, independência institucional entre a entidade que regula a arbitragem de futebol profissional e a entidade organizadora da respectiva competição. Terceiro, o acompanhamento técnico-científico dos lances indicadores das partidas de futebol profissional masculino, com a contratação de empresas de auditoria independente especializadas na análise de dados esportivos. Criação de ranking de árbitros baseados nos erros cometidos ao longo do campeonato. E com base neste ranking, a adoção de critérios de promoção e rebaixamento para os árbitros. Quinto, transparência na escalação de árbitros para as partidas de futebol profissional, além de outras medidas que venham a ser indicadas. O Botafogo reforça que envidará os maiores esforços no sentido de apurar os fatos narrados e contribuir para a evolução do futebol brasileiro, inclusive acionando a justiça comum após esgotadas as instâncias da justiça desportiva. A nota do Botafogo, ela mostra que enviou um ofício com algumas apurações colocadas no Campeonato Brasileiro. E quem vai fazer ali a definição se aquelas apurações foram corretas ou não, se tem algum jogo suspeito ou não, é o STJD. Se você encontrar alguma partida onde exista ali alguma coisa estranha, quem tem que apurar os fatos é o STJD. E se achar eficiente colocar o Ministério Público para apurar algumas
situações dentro do futebol, são eles que vão avaliar se existe ou não essa possibilidade. Mas na nota do Botafogo, a gente não vê em nenhum momento pedindo, olha, quero impugnação de jogo. Ah, quero impugnação daqui, quero impugnação daqui. Outro ponto que eu falei ontem com vocês. O Botafogo entrasse no tribunal pedindo, eu quero impugnação do jogo contra o Cuiabá. Tô colocando como exemplo aqui, tá? Porque eu tenho aqui uma prova de que houve isso. Ok? Beleza. Mas você não poderia entrar no tribunal com achismos, coisas que não fossem concretas. E esse pedido do Botafogo para uma melhoria da arbitragem no futebol brasileiro, para mim, é algo tranquilo. E outro ponto. O Botafogo também pode estar marcando seu território para o próximo ano. Para que, se você tiver ali um jogo contra o Botafogo, você tenha não uma predileção a atrapalhar o Botafogo em alguma partida, mas para que você tenha arbitragens justas. Eu vou colocar aqui as últimas 3 arbitragens que foram nos jogos do Botafogo. Foram 3 arbitragens justíssimas. Não teve nenhuma influência no resultado. Porque todas não foram assim no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que o grande ponto é você ter uma arbitragem justa no Campeonato Brasileiro. Coloco, o Botafogo tem que sim reclamar da arbitragem em alguns jogos sim, mas mesmo com tudo o que aconteceu, da partida do Santos até o jogo contra o Cruzeiro, o título voltou às mãos do Botafogo. Se tivesse vencido Santos, Coxa e Cruzeiro, o Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro hoje e dependeria apenas de uma vitória simples para ser campeão ou de tropeços das outras equipes que estavam atrás do Alvinegro no campeonato. Depende apenas de uma vitória simples hoje contra o time do Internacional, mas o Botafogo não fez a sua parte nesses últimos jogos. Vamos ver o que vai acontecer. Ao contrário do que tem sido colocado, o Botafogo não entrou no tapetão para melar o Campeonato Brasileiro. Espero que você tenha responsabilidade também de quem está informando. Não houve entrada do Botafogo no tapetão para você melar o brasileiro. E quem continuar falando isso após a nota do Botafogo está agindo de má fé. Deixe seu like, inscrevam-se, compartilhem, comentem aqui o que vocês acharam. E outro detalhe para a gente encerrar esse nosso vídeo é falar sobre o Gilmar Ferreira em relação ao André Mazzuco. Segundo o jornalista do Jornal Extra, ele colocou que o Botafogo iria substituir o diretor de futebol André Mazzuco, já que o John Textor queria alguém mais experiente para trabalhar no futebol do Botafogo. Porém, o clube respondeu lá no Twitter, o tweet que eu tô colocando aqui para vocês, agora a Xada, né, que agora não é mais Twitter, no X, né? Não procede a informação publicada neste blog sobre o diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco. Pedimos responsabilidades com as informações. Então, o Botafogo descartou que estivesse demitindo o André Mazzuco para contratar um diretor de futebol mais, digamos que, cascudo. Do meu ponto de vista, hoje é o dia do Mazzuco vir a público, porque até agora, jogadores se posicionaram, você teve ali Torçá, Diego Costa, Thiago Nunes, que na minha opinião é o menor dos culpados, se posicionando em todos os jogos, nos últimos jogos do Botafogo, ele que tem colocado a cara a tapa. John Textor já falou e o Mazzuco ainda não. Seria muito importante o André Mazzuco vir a público para falar, né? Eu acho que convocar uma entrevista coletiva lá no estádio Newton Santos para explicar o que aconteceu nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a minha opinião, porque o que rolou a partir do jogo contra o Atlético Paranaense, em que o Botafogo entra nesse viés de baixa, você tinha que ter tido mais a participação do diretor de futebol, algo que não aconteceu. Pelo menos essa é a minha opinião, não sei a de vocês. Falem aqui embaixo. Volto às 23 horas e 30 minutos com a nossa live pós-jogo, após a partida entre Botafogo e Internacional. Vejam lá o pré-jogo para vocês saberem também mais detalhes a respeito dessa partida. Valeu, fui, beijo e até mais tarde.